Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre matrizes, né? Dei um exemplo com char, fiz uma matriz de nomes lá, com 3 nomes. E agora eu vou demonstrar um pouquinho essa aplicação com números, que o preenchimento é um pouquinho diferente, né? A gente trabalhou com string, a gente usa o gets lá e ele pega a string, ok, a gente não se preocupa com muitos detalhes, né? Só preenche uma string em cada linha. Com números já é um pouquinho diferente, tá? Então, de novo, né, aqui é a apresentação de um vetor. Já está captando o volume externo, mas tem umas motos voando aqui. Então, o vetor, né, de números, vetor números de 5 posição, é como se fosse uma sequência, né, uma fila onde a gente vai botando um número em cada posição e chama ele pela posição que ele foi alocado, certo? O array, como eu falei antes, ele é uma construção, né, que tem um número de linhas e um número de colunas, né? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, int números 5 e 5, ele vai ter 5 colunas, 5 linhas. Então, eu vou ter lá a coluna 0, né, que é o valor aqui, e a linha na frente aqui. Então, e assim vai, tá? Ó. Então, aqui esse aqui vai ser a linha 4, a coluna 4, por exemplo. Linha 3, coluna 13, assim vai. Um exemplo um pouquinho mais elaborado aqui, né, de nome, de 3 nomes, com 50, 3 nomes, né, 3 linhas com comprimento de 50 colunas. Então aqui eu vou demonstrar o básico da questão de matrizes com valores numéricos, tá? As posições são as mesmas que eu tinha falado ali em cima. Então aqui, estou criando uma matriz números de 2 linhas e 3 colunas, né? Então eu vou preencher ela de forma bem manual aqui, ó. Coloquei números na posição, né, ó. Eu já criei esse vetor números aqui em cima, então eu só usei o int números para criar ele aqui, então aqui eu não preciso, tá? Eu criei o vetor, a matriz ali em cima e vou preencher ele manual aqui. Então, números na posição 0, 0, né? Primeira linha, primeira coluna, botei 1. Números na primeira linha aqui, né? Linha 0, posição 1, que é ao lado, 2. Né? Números na linha 0, terceira coluna, 13 e assim por diante, né? Fiz sequencial. E aqui eu vou dar um printf para demonstrar isso aí, tá? Ó, por exemplo, ó, primeiro valor do número na, na linha, né, de posição 1, coluna 2. Então vamos ver o que ele tem que aparentar na tela aqui. 1, 2, vai ter que aparecer o valor 6. Então vou executar isso aqui. Eu dei uns pause para não executar tudo de uma vez, né? Então olha só, eu quis imprimir um valor dessa matriz, que vai estar na posição lá, né? Linha 1, coluna 2. Então, linha 1, coluna 2 é o 6. Eu não vou dar os espaços para ele seguir o resto aqui, tá? Depois que eu explicar o resto, eu continuo. Então, depois eu vou botar para ele printar na tela aqui uma linha pontilhada para separar as partes, tá? E aqui eu fiz um laço de impressão, tá? Ó, por que eu fiz esse laço? Para demonstrar como é que a gente trabalha com matrizes, tá? Então, eu vou ter um laço aqui que vai percorrer as linhas e um que vai percorrer as colunas, ó. Então, olha só, vai ser um for encadeado em outro. Então, como é que isso funciona? Para imprimir, eu quero imprimir, ó, dentro desse printf, eu vou sempre imprimir o valor que está em dada posição, né? Seja na linha 0, posição 1, posição 2, posição 3, e daí depois na linha 1, posição 1, 2 e 3, tá? Então, o primeiro laço aqui, ó, eu fiz o de 2, que é o das linhas, tá? Então, eu vou começar na linha 0 e dentro dessa linha 0, eu vou fazer um segundo laço, né, ó, dentro desse for aqui, que eu vou estar na linha 0 inicialmente, eu vou fazer um segundo laço, eu vou estar lá, linha 0, e aí eu vou fazer ele escrever os 3 números, né, linha 0, posição 1, 2, 3. Terminou esse for aqui, ele volta para cima de novo. O 0 vai virar 1, então linha 1, né? Vai executar de novo. Linha 1, posição 1, 2 e 3. Tá? Isso que esse for vai fazer aqui. Então reparem que a única diferença é a gente, né, de preenchimento, seja se fosse querer pegar um valor ou imprimir ele na tela, é que quando eu imprimo matrizes e quiser fazer de forma sequencial, né, preenchendo tipo assim, ó, linha 0, posição 1, 2, 3, quantas for,
eu vou ter que usar aquele tamanho do vetor, eu vou ter que usar dentro do laço, né? Como eu tenho aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas, 2 linhas, 3 colunas, tá? Então eu vou estar na linha 0, vou preencher as 3 colunas. Aí terminou essa parte aqui, ele vai aumentar. Esse 0 vai virar 1, vai imprimir as 3 colunas com 1, né? Acabou. Então, reparem aqui, né? For normal. E o que eu vou fazer aqui? Printf, ó, ele vai imprimir números, daí ele vai dizer quais são as posições. Ele vai pegar qual é a posição que ele está em I, qual é a posição que está em J, e ao mesmo tempo ele vai, né, ó, números da posição I e J vale o valor do vetor, né, da matriz números na posição IJ. Então, vou fazer de novo aqui. Esses valores eles já estão preenchidos aqui em cima manual, tá? Vou dar um espaço, ele vai continuar. Números na posição 0, 0, né? Que é a primeira execução dos dois laços, lá, o laço de cima, que vai executar menos, e o laço de baixo. Então ele começa em 0, 0, ele vai ter que escrever aqui, deixa eu dar um jeito de aparecer os dois, aqui. Ó, números na posição 0, 0, ele vai ter que pegar o valor que está lá. 0, 0, o valor é 1. Então, escreveu aqui na tela, vale 1. Aí, beleza. Vai aumentar o J. Então, o I vai continuar sendo 0, né? Então, aqui a posição 0. O J agora vale 1. Então, números na posição 0 e 1. 2. Vai ter que escrever 2. Escreveu 2. E aí vai escrever o 3. Vou botar um pouquinho mais para cima. O 3 aqui, o J valendo 3, né? Vou pegar lá o I valendo 0, o J valendo 3. Vou escrever aqui. Números na posição 0 e 3. Opa, desculpa, 0 e 2. Eu confundi aqui. É muito número para a gente ficar falando. 0 e 2, ele vai valer 3. Então ele sempre vai escrevendo o valor do vetor, né? Reparem que a única diferença é que aqui a gente usa dois laços sincronizados, né? Um para a linha, e dentro daquela linha tem tantas colunas. Encerrou todas as colunas daquela linha, desce uma linha, escreve todas as colunas daquela linha e assim por diante. Poderia fazer para receber esses valores também, tá? Continua, não vou apertar o espaço aqui porque ele vai continuar. Depois ele vai escrever mais uma linha, né, pontilhada aqui para separar. E eu fiz mais uma demonstração aqui, eu troquei o I e o J aqui pelas palavras para ver se fica mais fácil. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu vou passar esses exemplos aqui para vocês terem, para vocês olharem quando vocês forem implementar. Porque por mais que a gente entenda na hora, às vezes quando a gente fica um tempinho sem mexer, a implementação pode ficar um pouquinho confuso. Tá? Então aqui eu estava trabalhando com uma matriz do tipo int. Cara, não muda muita coisa do int, né, para os números reais aqui, que a gente faz com o float. Então aqui, ó, eu vou gerar valores aleatórios partindo de um contador que vai ser 0 e esse contador vai aumentando. Então ele vai preenchendo lá, posição, linha 0, coluna 0, vai botar 0. Linha 0, coluna 1, ele vai botar 1, 2, 3, 4, assim por diante. Sempre vai botar o valor do contador e eu vou ficar aumentando esse contador a cada vez que ele escrever. Então aqui, ó, eu estou escrevendo uma matriz chamada valores, tá? Do tipo float, né? Que é os números quebrados com vírgula, tá? Vai ser uma matriz aqui de 5 linhas e 5 colunas, tá? Então, aqui, ó, vou fazer o for das linhas, né? Ó, for linhas igual a 0. Então, a linha vai de 0 a 4, né? Que vai dar 5 linhas. Então, quanto for menor que 5, né? Vai só até o 4. Ele vai fazer as instruções e depois aumentar o linhas. Então, laço inicial aqui. Quando ele executar esse laço na linha 0, eu botei esse printf /n para ele separar os blocos, né? Cada linha ele vai separar, assim, vai deixar um espacinho. Depois vocês vão ver isso aí quando eu rodar. Então eu botei esse comando aqui para separar. Ah, começou na linha 0. O que é para executar? Ah, faz uma linha em branco e começa o segundo for aqui. Então vou estar lá na linha 0 e aí eu vou executar o segundo laço que diz respeito ao preenchimento das colunas, né? Ó, colunas na posição 0 até a posição 4, né, que é menor que 5, executa e aumenta. Tá? Então, linha 0 executa todas as colunas até cair fora do laço. Linha 1 executa todas as colunas até cair fora do laço. Tá? Então, olha só. Eu vou estar com linhas 0 e colunas em 0. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer
que o meu vetor valores na posição linhas e colunas, na posição 0 e 0, vai receber o contador, que é 0. Né? Então ele vai receber aqui ó, o vetor valores na posição linhas, 0, colunas, 0, vai ser contador, que é 0. Então minha primeira linha em coluna vai ser 0. E eu já vou botar aqui uma segunda linha, né? Eu estou preenchendo dentro desse laço, preenchendo o valor e depois imprimindo na tela. Depois de colocar, por enquanto eu só tenho lá a minha linha 0 com coluna 0 preenchida, com o valor 0 também, tá? E eu vou fazer aqui, eu vou escrever na tela, matriz valores na posição %d%d, o que vai vir aqui? Linhas e colunas que vale 0, né? Então na posição 0 e 0 vale tanto. Reparem que aqui ó, eu estou usando %d aqui, porque linhas e colunas são variáveis criadas do tipo inteiro. Só o que vai estar dentro dessa matriz é que são informações do tipo float, tá? Então aqui eu usei %d para me referir às linhas e colunas, né? Então isso aqui só vai para me informar em qual linha e coluna eu estou. Vale, aí eu quero o valor que está dentro dessa posição, 0 e 0, por exemplo. Ó. E aí eu vou botar um %f, né? Porque dentro desse vetor valores ele é do tipo float. Então %f. E aí sim, eu vou dizer que eu quero que está dentro do vetor valores, né? Eu chaveado lá nas linhas que está em 0 e colunas que está em 0. Vai escrever então na tela o valor que ele acabou de receber e vai aumentar o contador. Qual contador? Aquele lá que está em 0, que vai ser o meu preenchimento de dentro dos valores. Tá? Acabou aqui, então eu vou continuar na linha 0, ele não pula lá para cima, ele pula para cá. Colunas vai valer 1, então a linha 0, coluna 0 já vai estar preenchida com 0. Vocês podem escrever na mão se for o caso, não vou escrever, senão vou demorar muito nesse vídeo aqui. Então, vai estar lá, linhas valendo 0, colunas valendo 1, né? O segundo campo já. Colunas valendo 1, então eu já vou dizer aqui, ó. Valores na linha 0, a coluna que agora vale 1, vai pegar o valor do contador, que eu aumentei lá embaixo antes, então esse contador vai estar valendo 1. Então na posição linha 0, coluna 1, o contador vai ser 1. Aí ele vai escrever na tela, né? Valores, né? Linha 0, posição 1 vale 1. Vai aumentar aqui, o contador vai ser 2. E assim por diante. Aí vai vir aqui, colunas vai ser igual a 2. Né? Então, linha 0, coluna 2, o contador já vai estar em 2, se eu não me perdi aqui, tá? Agora eu vou executar para vocês verem esse preenchimento. Ó, então aqui é minha primeira execução de antes, lá que eu só imprimi o valor que estava lá no vetor números, eu escrevi errado ali. Tá? Na posição linha 1, coluna 2, era 6. Então agora eu vou dar o system pause, né? Foi essa parada ali. Então, aí agora, o que ele preencheu para mim na tela? Foi esse segundo vetor aqui. E agora o meu terceiro espaço que vai ser esse preenchimento que eu falei aqui, ó. A partir de agora, ó. Tá vendo? Ó? Matriz valores na posição 0, 0 vale 1. Matriz valores na posição 0 e 1 vale 1. Repare que o contador vai sempre aumentando. Ó. Ah, linha 0, posição 4 vale 4. Beleza. Aí ele acabou, né? Todas as 5 colunas que eu tinha nessa matriz 5 por 5. Aí ele vai aumentar uma linha. Então, ó, matriz valores na posição linha 1, posição 0. O contador vai sempre aumentando porque foi a lógica que eu desenvolvi ali dentro. Então, ó, né, a linha de baixo na posição 0 vale 5. Linha de baixo na segunda posição vale 6. E assim por diante. Ó. Tá vendo que ele só dá o espaço quando ele termina de preencher todo aquele laço das colunas. Né? Daí ele executa o barra N, dá uma linha em branco, preenche com novamente, né, executando o segundo laço aqui, só muda a posição no laço das linhas aqui, certo? Preencheu a minha matriz 5 por 5 aqui. Eu posso mudar a lógica aqui para fazer ele desenhadinho, né? Aqui, 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 daí depois aqui, aqui, aqui e assim por diante. Eu coloquei mais uma aqui, eu vou passar junto, mas foi só um exemplo, ó. Botei uma matriz com outro nome, do tipo float, 3 linhas e 4 colunas, criei de novo o laço para vocês verem, ó. Primeiro o for aqui vai se referir às linhas, então o que eu vou usar aqui dentro, né? Linhas vai começar em 0 e vai até menor que 13, então 0, 1, 2,
né? Então já foi, 0, 1 e 2 são as minhas 3 linhas. Ok, e para preencher as colunas, mesma coisa, né? Faz um for de novo, criei a variável colunas, elas já existiam no programa, mas eu só zerei elas de novo, né? Para fazer o segundo laço. E esse aqui, como eu falei que era uma matriz de 3 linhas por 4 colunas, né? Eu uso aqui, ó, 3 linhas e 4 colunas. E aí eu executo ali dentro se eu quero imprimir informações na tela ou se eu quero preencher essa matriz, tá? Se eu quiser preencher ao contrário, tipo, a primeira coluna e a linha, é só inverter esses dois aqui, tá? Só desenvolver essa lógica aí. Então, a minha ideia é postar esses dois exemplos aí para vocês terem alguma coisa para se basear, mas o principal é vocês entenderem como é que funciona uma matriz, tá? Quem entendeu como funciona vetor, isso aqui é um pouquinho além, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, uma vez que vocês têm a base para mexer com isso aí, tá?